Fala, moçada! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal O Manja Cartola FC com as dicas para a quinta rodada do Brasileirão. A pontuação não foi o que a gente esperava não, 58.10, principalmente para quem está acostumado a brigar lá em cima, mas o que aconteceu? Faltou sorte, as escolhas foram como aquela primeira dica que eu dei no vídeo passado. Vamos escolher os jogos que a gente acredita que o confronto é mais fácil, aquela equipe vai vencer, e a partir daí escolher os jogadores. Os jogos foram certos, mas os jogadores não foram as escolhas mais corretas, faltou sorte. No caso, por exemplo, o lateral direito do Flamengo, escolhemos o Rodinei, fez 0, negativou. O do lado esquerdo, o Trauco, fez quase 10 pontos, pontuou muito bem. A respeito da dupla de zaga, o que eu disse, não tem erro, feijão sem bicho, não quer ter surpresa. Se tiver cartoleta, escala Dedé e Jeromel, que a pontuação é certa. E o problema do nosso time nessa rodada foi o capitão, o Diego, um pipoqueiro de marca maior, 0.40, derruba qualquer cartoleiro. Então, bola pra frente, vamos partir aí para vender todo o time e partir para as dicas da quinta rodada. Então tá aí o nosso time da quarta rodada. Vamos lá, vamos vender todo mundo, vender todo o time. E vamos começar com as dicas aí para a quinta rodada. Dessa vez a gente vai começar pelo ataque. Tá, vamos começar pelo ataque. A gente tem algumas boas opções aí. Como hoje é sexta-feira ainda, a gente não sabe quem vai jogar. Eu vou começar tem o Nico Lopes aqui, que é uma boa opção. É o atacante do Internacional, um adversário que vai enfrentar um adversário mais fraco, que mais pontua. Então você pode ficar escolhendo, tem a dúvida entre Nico Lopes e o Paulo Guerreiro. Eu vou de Paulo Guerreiro, apesar que o Nico Lopes faz menos gols, mas dá assistência, dá tudo. O Guerreiro não. Eu vou de Guerreiro, que eu acho que o Guerreiro vai fazer pelo menos o seu golzinho aí contra o CSA no Beira-Rio. Outro atacante aqui do Manja será o Everaldo, atacante da Chapecoense, vai jogar em casa contra o Fortaleza. Dentro de casa a Chapecoense sempre joga bem, e o Everaldo é um ótimo cartoleiro aqui, ó, média de 8,10. E o meu terceiro atacante, eu queria escalar alguém do São Paulo, sabe? Eu acho que o São Paulo vai vencer o Bahia, mas a gente não sabe quem vai jogar ainda, a gente não tá podendo. Vamos ver prováveis aqui. Prováveis do São Paulo. E a gente não tá podendo arriscar em jogador que não vai jogar. Então, vamos ver que os atacantes do São Paulo. Vamos tirar os prováveis aqui, já que o Cuca ainda não definiu o time. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui quais são as opções aqui pro jogo contra o São Paulo. Vai jogar no Morumbi, em São Paulo, contra o Bahia. Acredito que vence também. Provavelmente o Alexandre Pato volte, mas também a gente não sabe se aguenta os 90 minutos, né? E tem o Antony com certeza vai jogar. E eu acho que eu vou de Antony, apesar que eu acho que se o Pato vai entrar, vai jogar uns 70, 80, uns 75 minutos, ele pode guardar o golzinho dele, mas é mais seguro o Antony. Então, nós vamos fechar o ataque aqui com Everaldo, Antony do São Paulo e Paulo Guerreiro. Vamos para meiuca agora. Vamos para meiuca aqui. Vamos ver, continuando, vamos baixando aqui para ver as boas opções que a gente tem. Continuando aqui começando a meiuca, eu vou começar com um jogador do Inter. Eu estou acreditando bastante no Internacional essa rodada. Eu acho que vai ganhar e vai ganhar bem. Então eu vou começar com o meio de campo do Internacional. Vamos ver aqui quem tem disponível. Quem está entre os prováveis aqui. O D'Alessandro vai jogar. Tem outros jogadores com a média esse ano melhor que a dele, mas quando ele joga ele é o dono do time. Então o D'Alessandro com certeza vai ser um
dos nossos meias aqui. Como eu disse, principalmente para quem não está muito bem, a gente tem que surpreender, tem que colocar algumas novidades aí. Então, essa rodada, meu time vai ser bem diferente da média. Vamos subir lá para as cabeças. E o que acontece? Como o Luxemburgo está estreando essa rodada, ele sempre começa muito bem, dá aquela injeção de ânimo no time. Eu acho que o Vasco vai vencer, vai dar uma arrancada aí nessas mesmas rodadas do Luxemburgo. Vai enfrentar um adversário fraco, do mesmo nível que ele, mais fraco, dentro de casa. Então eu vou escolher um meio campo aqui do Vasco, né? Melhorzinho que em média é o Andrei, mas não. O Pikachu, passaram o Pikachu, pena pra nós aqui, cartoleiros, passaram o Pikachu pra meiuca. Então, quando era lateral, era quase certo na nossa equipe, mas na meia não. Na meia não, eu vou escolher aqui um outro jogador do Vasco, vai ser o Bruno César. Vai ser uma aposta, tá? Não tá uma média muito boa, não. 3.3, não tá fazendo muita coisa na temporada, não, mas vai crescer agora com o cara certo, com o treinador certo. Então, o outro meio de campo aqui do Manja será o Bruno Henrique. Então, a nossa meiuca, por enquanto, tá com o D'Alessandro e Bruno César, do Vasco. E agora eu vou começar as dicas, hein? As dicas quentes, mas quente pelando as dicas. A primeira é na meiuca. A primeira é ele, principalmente para quem não conhece muito bem o futebol mineiro aqui, ó. Vamos escolher aqui, essa é sem erro. Um dos maiores o maior depenador de franga a torcida do Cruzeirense aqui tá meio invocado, tá meio bravo com a Arrascaeta. Tá meio bravo com a Arrascaeta aqui. Saiu pelas portas do fundo aqui do clube, mas como ele sempre, o jogo vai ser Flamengo e Atlético e Flamengo, e o Arrascaeta é um depenador de frangas nato. Então, ele não pode faltar na equipe nessa rodada de maneira nenhuma, em time nenhum. Então, essa é a primeira dica quente, é o Arrascaeta, um dos maiores depenadores de frango dos últimos tempos. E agora, a principal dica. A principal dica para essa rodada vai ser a defesa. Vamos aqui em filtros. Vamos colocar lá, vamos tirar os meias, lateral, zagueiro e goleiro prováveis. Então vamos colocar a defesa inteira, a defesa toda do Internacional. Então essa que é a dica quente para essa rodada. Vamos fazer no mínimo 25 pontos, porque o Inter não vai tomar gol dentro de casa do CSA. Então vamos tirar aqui do Flamengo. E a nossa zaga toda vai ser composta por jogadores do Internacional. Olha, goleiro Marcelo Lomba, os laterais Iago e Zeca, e a dupla de zaga que eu acho que muitos vão escalar aí nessa rodada, ou um dos dois, Vitor Cuesta e Moledo, que são grandes jogadores de cartola também. Então essa aí é a dica quente para essa rodada, principalmente para quem não tá lá no meio da tabela. Vamos mitar aí na zaga. Zaga toda do Inter, 25 pontos no mínimo pra turma aí. Essa aqui é a dica. E o técnico também do Internacional. Então é isso aí, moçada. Ó. Ruma no mínimo 100 pontos. Nossa equipe tá escalada com o técnico, o Odair Helman, goleiro Lomba, os laterais, todos do Internacional, zaga toda do Internacional. Iago e Zeca é a dupla de zaga, Cuesta e Moledo. A meiuca, bem diferente, eu acho que tanto a zaga quanto a meiuca vai ser bem diferente da maioria dos times, com Bruno César, Arrascaeta, o depenador de frangas, e D'Alessandro. O ataque com Everaldo, Antony e Guerreiro. Esse é o time aí para fazer no mínimo 100 pontos. Vai na nossa aí, vamos subir lá para cima. E o capitão não pode ser diferente que ele, o cretino que saiu da porta dos fundos aqui, Arrascaeta. Então, o time tá escalado para, no mínimo, 100 pontos. É isso aí.